Oi, meus amores e minhas amoras do signo de Sagitário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Voa Tarô, meu nome é Rafaela Lima. Eu vou estar trazendo uma mensagem intuitiva da espiritualidade para o momento de vocês. Vou estar utilizando para isso 2 baralhos. Um deles é esse aqui, que eu vou pedir a temática, o Tarô das Musas. E o segundo baralho que eu vou estar utilizando é esse aqui, o tarô original de Whitesmith, em que eu vou pedir ali o contexto, né? Gostaria de pedir para vocês adaptarem ao gênero, adaptarem aos papéis que vocês desempenham dentro da história que eu vou contar. Também terem discernimento de qual papel vocês ocupam ali, para, enfim, saber traduzir para tua realidade, né? Para não, caso venha espelhado, caso tu esteja assistindo aqui porque tu se relaciona com alguém do signo de Sagitário, pode vir espelhado também. Daí tu só adapta ali ao papel que tu cumpre dentro dessa história, tá? Já deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Se tu sentir no coração, deixa um comentário. Se tu sentir que essa leitura pode estar ajudando alguém que tu conhece, envia pra ela. Eu te agradeço muito, 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 muito. Certo? Então é isso, meus amores e minhas amoras. Vamos ver aqui com o tarô sobre o que a gente vai conversar hoje com o pessoal da egrégora do signo de Sagitário. Qual o fio condutor? Qual que é a temática? Qual que é a temática da leitura de hoje? O que o pessoal precisa saber? O pessoal do signo de Sagitário precisa saber nesse momento. Pessoal, a agenda ficou assim, ó. Segundas-feiras, leitura geral. Terças-feiras, signos de fogo. Quartas, signos do elemento terra. Quintas, signos do elemento ar, e sextas, signos de água, do elemento água, certo? As de materiais no fundo do baralho, vamos ver. 6 de materiais, que nesse baralho é um 6 de ouros. Deixa eu dar um enfoque aqui, que essas cartas são maravilhosas. Eu amo esse baralho. Musa de vozes. O Hierofante. Dez de vozes, e eu vou puxar mais uma. Musa de materiais. Então tá, meus amores. A gente tem energia de alguns signos já na mesa, no fio condutor, né? Musa de materiais ali, que é do signo de ouros, né? No tarô tradicional. Que representa ali os signos de touro, virgem, capricórnio. E a musa de vozes ali, que no tarô tradicional seria tipo uma carta adicional, né? Porque as musas são como se fossem, né? Não são as rainhas, né? Mas eu tô lendo pra trazer aqui os signos que aparecem, né? Fazer a correlação, essa correspondência entre um e outro. E aqui eu tô vendo que tem os signos do elemento ar, né? Libra, Gêmeos, Aquário. E o Hierofante, a carta do Papa aqui, que traz bastante energia do signo de touro também, que também é terra, tá? Então, talvez tenha alguém aí em relação a vocês
que é de algum desses signos e talvez a energia dessa pessoa vá cair na mesa também. No fundo do baralho que eu vou puxar agora tem um Rei de Espadas já que confirma ali os signos do elemento ar também. Mas vamos lá. Esse aqui foi, tinha um lado de materiais no fundo, né? Eu embaralhei o fundo do baralho. Agora ficou a justiça. E Rei de Espadas. Tá. Ok. Tarô, qual que é a mensagem pro pessoal do signo de Sagitário ou os nossos queridos e queridas que vão se conectar com essa leitura, independentemente do signo? Valete de Ouros. Dois de Copas. 9 de Paus. 7 de Paus. 4 de Ouros. Já dei os signos, né? Porque aqui tá me contando muito mais a história agora nesse momento presente da leitura. Perdão, tô com a voz um pouquinho falhada. Então, um golinho d'água. Mas assim, tá me trazendo outro elemento aqui, uma historinha assim mesmo, sabe? É como se nesse momento tu tivesse muito mais disposto ou disposta a entrar em relações em que tu sinta que tenha reciprocidade. É muito provável que tu esteja nesse momento tentando equilibrar alguns aspectos para que tu consiga também estar trazendo para tua energia relações que sejam mais equilibradas, relações mais justas, né? Aqui na historinha nessa historinha é como se tivesse alguém fazendo um movimento de investir numa relação que sente que precisa se defender dessa relação, mas ao mesmo tempo gostaria de investir nessa relação porque tem apego a essa relação, tem um sentimento de que precisa manter próximo ali essa pessoa, manter por perto, precisa, enfim. Ou uma das duas pessoas sente que precisa se defender dessa relação, ou sente que precisa defender essa relação do mundo, precisa defender essa relação de outras pessoas. Mas tem um apego aqui. Vamos puxar as outras cartas. Tem um conflito aqui também. Vou puxar as outras cartas para não falar besteira, né? Para ver certinho o contexto, né? A mensagem que é para vocês. O Mago. O Carro. A Estrela. E um 6 de Espadas.
fundo do baralho, 5 de copas, rainha de espadas, as de espadas, rei de paus, 4 de paus, 9 de copas. Eita, Lê. Eita aqui, eita aqui, eita. Olha esse fundo de baralho. Olha esse rei e essa rainha de costas um pro outro. Pode ser que tenha tido alguma conversa aqui com essa outra pessoa que teve um conflito, tá? E isso deixou uma das duas pessoas muito cansada e a outra frustrada, triste, chateada, tá? Teve alguma coisa assim nesse sentido. E tem assim inicialmente aqui um movimento tinha um movimento de investir dentro de uma relação aqui, mas isso tava custando muito e a pessoa sentia que precisava se defender o tempo todo. Tinha talvez agora eu esteja entendendo aquela carta do Hierofante ali que saiu. É como se as duas pessoas tivessem pensamentos ou morais. Talvez ética seja o sentido mais correto, assim, porque, enfim, moral é mais social, né? Mas talvez as pessoas fossem cada uma ali por exemplo, de uma área do saber, por exemplo. Uma se identificasse mais com, sei lá, artes e a outra gostasse muito mais de fisioterapia. Foi o exemplo que me veio. E cada uma fosse muito boa naquilo que faz, né? Mas ao mesmo tempo tivesse muito para contribuir, claro, porque tem saber aqui, sim. Ambas as pessoas têm saber. Mas tinha um conflito aqui por, às vezes, uma das pessoas não se sente ouvida, ou as duas pessoas não se sentem ouvidas, ou tinha algo aqui dentro dessa relação que fazia com que alguém se sentisse na posição de ter que se defender. Porque tinha aqui um certo grau de apego, além de ter apego com essa parceria, com essa relação, com essa pessoa específica, tinha aqui um certo apego na sua própria versão da história, na sua própria narrativa aqui. E é como se durante os diálogos aqui, interações, rolasse um certo tipo de disputa aqui, né? Pra ver quem vai fazer primeiro um movimento, né? Ou aqui, essa carta do mago com a carta da estrela também pode estar falando de espiritualidade, né? Manifestar um propósito, seguir por um caminho específico. Talvez alguém sentisse aqui que a outra pessoa queria ter domínio total sobre uma relação, tá? Não sei se é vocês ou se é alguém em relação a vocês. Aqui apareceu como um valete de ouros, né? A única figura, assim, que apareceu nessa rodada de cartas, né? Apareceu ali no fundo do baralho foi um rei de paus e uma rainha de espadas, né? E um de costas pro outro ainda. Ai, perdão. Mexi aqui. Deu.
Eu tô sentindo muito num sentido, assim, de competição pra ver quem sai por cima, quem tá dominando, sabe? E eu vejo alguém aqui querendo abandonar esse conflito. Alguém, uma das partes aqui desistindo de ter essa troca, de ter essa interação, por mais que exista um conflito ali em abandonar a situação porque tem um apego a essa relação, né? É como se estivesse realmente saindo de cena para conseguir manifestar aqui algo que sente como um chamado, sente como um propósito a ser cumprido, dar um sentido para a vida, ressignificar talvez a própria vida. E esse sentido aqui que o carro está trazendo pode ser polissêmico, né? Sentido de em vários sentidos, um sentido em vários sentidos. Pode ser tipo ressignificar a própria existência, pode ser uma direção, sentido no sentido de direção, sentido no sentido de sentir, talvez, né? Dar um. Conseguir sentir um chamado, atender um chamado, sentir que tá indo no caminho certo, sabe? E eu vejo aqui abandonando uma relação que estava desgastante, né? Indo em busca de parcerias com reciprocidade. Que a troca seja mais equilibrada. Que a troca seja mais justa. Vou tomar mais um gole d'água. Até 2. Bom, exatamente. É alguém aqui que realmente quer se conectar de forma mais equilibrada nas relações. Eu tô vendo aqui eu tô vendo alguém aqui que vai só esperar, vai só observar, sabe? Um movimento de finalização que tá acontecendo meio que naturalmente. Me traz a sensação aqui de que vocês já tentaram de tudo. Vocês já tentaram de muitas formas aqui equilibrar essa situação. Por favor, Tarot, traz mais detalhes sobre essa situação. Rainha de Copas. Agora sim, uma figura que queria investir na relação. Agora sim. Agora estamos chegando em algo mais pessoal aqui. Menos movimento, mas trazendo quem faz também a ação, né? Quem toma a atitude. O louco. O imperador. E o sol. Sei lá, parece aqui que uma das partes desiste do conflito e a outra vai querer voltar para conversar, vai querer procurar ir na direção, sabe? Sete de ouros. Que estranho, né? Duas pessoas... Como se fossem duas pessoas que estão se fazendo mal sem querer uma outra.
talvez às vezes aqui tenha, talvez, uma intenção aqui de domínio realmente. Aqui me mostra que realmente tem com esse 5 de espadas. Talvez alguém aqui queira muito dominar uma relação, né? E por isso o conflito, por isso a resistência, por isso a necessidade de se proteger. E talvez tu esteja observando isso. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa segunda rodada com mais detalhes é que talvez tenha uma guardiã tua. Podemos estar falando de uma deusa, ou podemos estar falando de entidades que já tiveram passagem pela Terra. Pombagiras, ciganas, Exus aqui também. Tem um imperador na mesa. Pode estar meio que simbolizando assim. Tá, mas enfim. O fundo de baralho é o mesmo aqui. Só que agora, quando eu pedi mais detalhes, no lugar do rei de paus veio a rainha de paus. E a rainha de paus tá olhando pra rainha de espadas, mas a rainha de espadas continua de costas, olhando pra frustração. E o que tá mediando aqui é esse as de espadas ainda. E o rei de paus saiu de cena aqui do fundo do baralho. Ficou a rainha de paus no lugar dele. Gente, o que tá acontecendo aqui? Aqui, quem quis investir é como se fosse essa rainha de paus aqui que quis investir nessa relação, né? Mesmo tendo consciência do apego, porque me mostra aqui que essa rainha de copas tinha uma certa nitidez acerca do sentimento de segurar que tinha, né? De não querer perder essa situação, né? Essa relação, essa parceria, essa pessoa, essa amizade, esse colega de trabalho, enfim, adapta ele pra tua realidade. Independentemente de gênero também, né? Aí ficou bem alta a chama da vela. Beleza. Mesmo tendo consciência que tentou fazer um movimento de segurar, né? Tentou até investir mais em comunicar, né? O que sentia, o que pensava, enfim. Tentou superar os obstáculos ali, as dificuldades que se colocavam, né, num primeiro momento. Alguém tá tentando dar um sentido pra vida. É isso que tá me mostrando assim no centro da energia. Alguém tá tentando dar um sentido na vida. E a sensação que me traz, assim, é meio que como se, tá, eu tô aqui, tô tentando dar um sentido pra minha vida, tô tentando seguir o meu propósito, tô tentando, sabe? Tô tentando ser alguém melhor, tô conseguindo buscar coisas novas, tô tentando conseguir me expressar de uma forma nova, a fim de trazer mais nitidez pra dentro das relações, de, como eu posso dizer, tirar os ruídos das relações, né? Trazer uma outra textura, uma outra cor para as coisas, colorir, né? Tô vendo alguém nesse sentido, assim, mas é como se
viesse alguém nisso, muito provavelmente esse imperador aqui, te encontrasse nesse momento, adapta ao teu papel, tá? E daí, é como se essa pessoa quisesse assumir, esse imperador aqui quisesse assumir a direção da tua carruagem, do teu carro ali, do teu veículo. De uma forma aqui muito irresponsável aqui, né, com essa combinação de a carta do louco, assim, com um 5 de espadas, muito imprudente, muito imatura, uma forma muito imatura de conduzir uma situação aqui, né? Como se alguém quisesse assumir a direção e te direcionar para um outro caminho, alterar o teu caminho, né? Ter um poder de decisão e de domínio sobre a tua vida e as tuas escolhas. E tu tava ali num processo de ressignificação, num processo de dar um sentido, de encontrar, de se conectar consigo, de olhar pra dentro, de, sabe? Ver o que que era, o que que não era. Muito sentindo, né? A Rainha de Copas é bem sentimento, assim, conectada com as próprias emoções, com a intuição também, né? E parece que essa pessoa que fez isso, que é na mesa aqui tá me mostrando como se fosse essa figura do imperador, que tenta desviar esse caminho, que tenta direcionar essa relação, ter o domínio, estar por cima, é como se essa pessoa se defendesse aqui. É como se ela estivesse atacando e ela estivesse se defendendo. Então, a esse ponto da leitura, eu já me pergunto, será que ela realmente tá vendo a outra pessoa? Será que esse imperador aqui realmente tá vendo essa Rainha de Copas? Mas aqui tá me mostrando que essa pessoa vai te procurar, tá? E vai ser rápido. Com a carta do louco, o cavaleiro de espadas, temos a carta do carro também no centro da energia, a carta do mago, vai ser um movimento bem rápido, tá? Ela vai te procurar aqui. É como se tu não precisasse fazer muito dentro dessa relação para que essa outra pessoa, para que esse imperador aqui se sentisse atacado. É como se tu só simplesmente precisasse... simplesmente estivesse sendo quem tu é e se defendendo. E tu se defendendo, essa pessoa se sente atacada. Sendo que, na verdade, tu não tá atacando, tu só tá se defendendo. É diferente os dois movimentos, assim, né? Até o ponto que isso aqui deu a colheita disso aqui, dessa disputa, dessa queda de braço aqui. Foi um conflito aqui, né? Que precisaria de tempo para conseguir digerir, digamos assim, ambas as partes conseguirem digerir as informações que foram trazidas, as atitudes que tiveram dentro desse diálogo também, né? Se foi presencial, né? Às vezes não são só palavras que machucam, às vezes muito mais atitudes, né? Comportamentos específicos em momentos específicos, né? Se isso aqui foi presencial, muita alfinetada, muita... Enfim.
É como se dentro desse conflito alguém aqui quisesse ganhar a todo custo. Mas ganhar o quê? É isso que eu quero entender. O poder sobre o outro que tá aqui em disputa seria, sei lá, uma colonização? Querer colonizar a cabeça de outra pessoa? Tá bem esquisito isso aqui, sabe? Aqui pode ser alguém também que quer que tu perca o sentido, o norte, o sentido de direção aqui. Porque tu teve algum tipo de conquista, algum tipo de vitória recentemente, né? Conseguiu fazer algo que fez com que essa pessoa considerasse que de alguma forma tu estava acima. Mas aqui essa pessoa não consegue tirar teu norte. Porque o que marca aqui com a sabedoria que tu tem, tu não se perde dessa estrela aqui. A estrela tá no céu, tu tá olhando pra cima, tu não tá olhando pro, enfim, pra ponta do dedo de quem aponta, tu não tá olhando pro conflito só em si. Aqui eu vejo tu conseguindo ter uma noção maior, sabe? Tu conseguindo ter uma visão mais ampla, menos supérflua aqui, dentro, mesmo tendo esse quebra-pau aqui acontecido. Tu não se perde, porque é como se tu fosse esse viajante aqui que seguia pelas estrelas. Tu tem um sentido natural. Tu tem um sentido natural. Tu tem um sentido próprio. É. Aqui dentro dessa situação, é como se alguém também pensasse que sabe mais que o outro. Ou que estudou mais que o outro, ou que de alguma forma tem alguma vantagem dentro dessa situação, porque, enfim, tem alguma pessoa do plano espiritual também que entra em contato, tem comunicação com o plano espiritual aqui por perto, ou porque acha que sabe mais, ou porque sabe fazer algum tipo de coisa, algum tipo de feitiço para tentar desviar o caminho das pessoas. Algum tipo de coisa assim que talvez tivesse
que essa pessoa tenha tentado fazer para desviar teu caminho aqui. Mas não consegue, porque aqui é como se tu sabe onde é que estão as estrelas, tu tem, né? Tu não precisa de bússola. Tua alma conhece o caminho. Tu tem o mapa na palma da mão, tipo, sabe? Aqui foi uma tentativa falida, assim, dessa pessoa de tentar fazer alguma coisa pra ti nesse sentido, sabe? Aqui tá meio que, tipo, calada vence, né? Também semelhante ali com o signo de Leão, com a leitura do signo de Leão, eu acho, ou Sagitário. Uma das duas. Vocês podem ver as outras leituras também para complementar, tá? Acho que foi na do signo de Leão, se não me engano. Dei uma olhadinha. Talvez ajude vocês a complementar isso aqui. Qual o futuro próximo dessa relação aqui, Tarô? Dessa situação? O Diabo. 3 de Copas. Três de Espadas. Ai, ai, ai. Cavaleiro de Copas. Rei de Paus. E Rainha de Paus. As de Copas, 7 de Espadas, 4 de Paus. Valete de Espadas, 2 de Ouros, Rainha de Ouros. Aqui podem ter 3 pessoas envolvidas também, né? Se esse Cavaleiro de Espadas for, né, uma outra pessoa na história. E este Imperador aqui poderia ser daí uma pessoa com algum tipo de conhecimento no plano espiritual que foi contratada para fazer algum feitiço, alguma questão assim, tá? Além de estar simbolizando aqui o mentor de vocês que apareceu de novo aqui no futuro próximo da situação, né? Acredito que até um casal aqui, né? De guardiões de vocês intervindo nessa situação. Aqui é como se a pessoa que manipulou a história, que inclusive pode ter contado isso para outras pessoas, tipo uma triangulação, que é como se chama, né, o comportamento. É como se essa pessoa que tentou manipular, né, dominar através das emoções ali, talvez tenha levado informação para outras pessoas também, né? Ou pedisse desculpas, tá?
viesse ao teu encontro para se desculpar, ou uma terceira pessoa que estava, né, no meio dessa situação vindo se desculpar com duas pessoas, tá? Ou isso aqui simplesmente é um guardião teu. Deixa eu ver. Dizendo que o domínio ou a pressão ou esse algo que essa pessoa fez que pode ter doído em ti, tá retornando pra ela, já. Ela já tá colhendo daquilo que ela plantou. E aqui no oculto é alguém aqui que vai tentar roubar algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, algum tipo de, sabe, forçar a barra pra saber alguma situação emocional, alguma a forma como tu sente, a forma como, sabe? Pra que essa pessoa aqui consiga estruturar melhor a narrativa dela acerca dessa situação aqui. É alguém que não só faz, é alguém que faz e quer justificar porque fez. E coloca outras pessoas no meio e, enfim. Ou vai querer arrancar algum tipo de informação emocional tua também, para que ela consiga estruturar melhor a narrativa dela, para que ela esteja trazendo a ideia, sabor, equilíbrio para dentro da história aí, para que tu pense que há um equilíbrio, há uma reciprocidade, tá justa, estaria justa a troca, mas na verdade não é bem assim que tá me mostrando aqui. Também pode ter bastante ciúmes aqui no meio envolvido, tá? Frustração também, que caiu uma parte do baralho aqui. Frustração, chateado, né? Alguém chateado com alguém, caiu 3 cartas aqui. As de espadas, rainha de espadas e 5 de copas. E eu tô vendo essa figura mais feminina aqui, essa energia mais feminina da relação aqui, empenhada em tomar uma atitude que faça com que pare esse sentimento de chateação. Alguém disposto a cortar aqui um sentimento para poder seguir em frente. Como é que... Eu só tô em dúvida quem é quem aqui. Como é que vai ficar... Quem é quem? Como é que vai ficar a energia do pessoal do signo de Sagitário, por favor? As de espadas. Não tem baralho mais. Realmente tô vendo aqui que a energia de você saiu mais representada na leitura com as figuras femininas da corte, né? As rainhas aqui estavam representando a energia de vocês. Independentemente de gênero, adapta a situação ao gênero, enfim. Rainha de espadas de novo, que era aquela mensagem ali. Vai ficar aqui vocês cortando o mal pela raiz, né? Ou sendo muito mais frios, racionais aqui, nesse encontro, né? Nessa conversa. Ou cortando de vez. E ficando calado, assim. Calada vence. Deixa essa pessoa competir dentro da cabeça dela. Eu vou mais seguir minha vida e aqui decidir pelo meu reinício
Pode ser aqui um projeto que vocês estejam desenvolvendo com esse as de espadas aqui, essa rainha de ouros determinada aqui. Aqui é uma energia de determinação também em relação a... E aqui tá mostrando no fundo do baralho que tem outras opções, hein? Tem outras opções. E vocês bem pleníssimas aqui, focadas em trabalho, em projetos, em construir, fazer algo material de algo que antes era uma ideia. Eu tinha uma ideia, eu vou botar ela em prática. Pode ser em vários aspectos, pode ser fazendo artesanato, pode ser uma poesia, pode ser... Mas alguma coisa assim que te dê retorno financeiro, pode ser um projeto, uma coisa que te auxilie. Vocês abdicando, né, dessa disputa, preferindo aqui estarem bem consigo próprios. Aqui tem a finalização. E focando aqui na elaboração das ideias aqui. Também tem a presença dos guardiões, né? Ajudando aqui a trazer um certo equilíbrio nesse emocional. Peraí, vou mostrar só duas por vez. Um certo equilíbrio emocional aqui, ajudando a temperar. E aqui, ó, uma ruptura. É um fim de uma... Ou da ideia de que haveria, sei lá, algo mais sólido, ou o fim da ideia de que seria possível dar certo essa situação, mesmo já tendo começado meio que toda errada, assim, com uma das partes tentando suprimir a outra. Mas enfim, a gente foi vendo e fui falando, né? Eu espero que essa leitura possa ter auxiliado vocês de alguma forma e que, enfim, se ressoar contigo, peço que tu curta, comente. E se tu vê que alguém tá passando por essa situação, por favor, envia, porque essa daqui, essa situação mesmo, talvez precise. Então tá, meus amores, é isso, queridos e queridas do signo de Sagitário. Espero que todos fiquem bem. E até o próximo vídeo. Deem uma conferida também ali na playlist, né, do signo do elemento fogo. Tem os outros signos que eu já gravei, de Leão e Sagitário. Não, de Áries e Leão, perdão. Nessa leitura aqui estamos na de Sagitário. E também dá uma olhada também nos outros signos, né, caso tu te relacione com pessoas de outros signos, outros elementos, ou caso aí tu tenha no teu mapa, né, outros signos também, que não só o Sol, o Ascendente, a Lua, enfim. Dá uma olhadinha também no signo aí que tem tua Vênus, Júpiter, enfim. Dá uma explorada aí também nos outros vídeos. Então é isso, meus amores. A publicação das postagens aqui dos vídeos, das leituras gerais dos signos, ficou leituras gerais nas segundas, para todos os signos, leituras dos signos do elemento fogo na terça, elemento terra na quarta, elemento ar na quinta e elemento água na sexta. Então é isso, beijão, um grande abraço para todos. Fiquem bem.